Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde. O meu nome é Mário, muito prazer. Estamos aqui agora, neste momento, para a gente poder compartilhar alguns pensamentos, uma reflexão, né, um estudo, na verdade, que fala sobre o altruísmo sistemático. E eu está aqui junto comigo, do meu lado, a Josemara, né? Obrigado, Josemara. E o Marcos também. Obrigado, Marcos, pela tua presença aqui. Agradeço. A gente vai conversar um pouquinho com vocês e vai falar sobre esse assunto de altruísmo sistemático. Mas primeiro, o que a gente pode entender sobre altruísmo? O que é uma pessoa altruísta? É uma pessoa que ela não se preocupa somente com os seus próprios sentimentos, né? Interesse também. Com seus próprios interesses, exatamente. É uma pessoa que ela se preocupa com o bem-estar de outra pessoa, né? Ela gosta de saber se a pessoa está bem, se ela tem algum problema. Ela se preocupa com o outro, né? Isso é uma pessoa altruísta. E Jesus era assim, certo? E sistemático, uma pessoa que ela é metódica, no bom sentido da palavra, né? Uma pessoa altruísta sistemática, ela sempre tem, é um hábito dela, ela é assim, né? Ela sempre se preocupa com o próximo. E é isso que a gente vai estudar aqui agora nesse estudo. A primeira pergunta é a seguinte: o que devemos entender sobre o funcionamento e o sustento financeiro da causa de Deus nesta terra? O que nós devemos entender disso? Quem pode me ajudar aqui com essa pergunta? Eu até respondi aqui também, depois vocês podem comentar em cima disso também. O texto de 1 Coríntios diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, como nós devemos entender sobre o funcionamento e o sustento financeiro da causa de Deus? Deus gosta das coisas com ordem, né? Com ordem, com decência, com organização, para que as coisas fluam, né? E saiam bem, saiam com o seu devido planejamento, né? E para isso acontecer, nós precisamos ter métodos, né? E hábitos contínuos para que isso possa acontecer de fato, certo? Alguém quer ler a nota para mim, por favor? Deus deseja que sua obra progrida com exatidão e excelência, de modo que possa aprová-la com seu selo. O cristão deve se unir ao cristão, igreja com igreja. Exato, tem uma linha de sucessão aqui, né? Tem uma regrinha, né? Cristão se reúne com cristão e igreja se reúne com igreja. Então, eu me reúno com o meu amigo em qualquer lugar e isso é o que nós precisamos fazer, né? Sermos altruístas sistemáticos, correto? Vamos passar agora para a pergunta B, a segunda parte, que diz assim: o que devemos aprender da forma com que o fiel povo de Deus exemplifica a abnegação? Aqui está pedindo para a gente dar um exemplo de como que uma pessoa que diz ser cristão, ela se abstém ou ela escolhe outras coisas que normalmente a gente não escolheria e escolhe outras. Exato. Tem um exemplo aqui, Marcos, na Bíblia, que traz traz mais fácil para a gente poder entender. Sim. Vou te dar 2 exemplos. Pode falar. Um de Abraão, né, que Deus chamou Abraão para que fosse uma terra desconhecida. Só que Abraão nunca tinha pisado nessa terra, não saberia o que aconteceria ao chegar lá. Abraão, nesse tempo, estava morando com seus parentes, era uma família enorme. E imagina você sair do meio da sua família para um lugar desconhecido. O que você acharia disso? Ele fez uma abnegação completa, né? Ele poderia continuar ali onde ele estava. Já estava instalado, já tinha as casas, já tudo bonitinho. Naquela época eles tinham que montar a casa. Como você falou aí, a família dele era grande. Então ele tinha a família, também tinha os seus bens, né? Seus bois, suas ovelhas e tudo mais. É muito mais fácil ele ficar lá. Era muito mais fácil, né? Mas ele se absteve, né? Ele não quis somente escolher o seu bem próprio, mas o bem de todos, mesmo que aqueles todos lá também talvez prefeririam ficar ali, né? Mas foi uma ordenança de Deus, era algo de Deus. Então ele simplesmente aceitou, ele foi fiel, né? Foi fiel. E qual que é o segundo exemplo? O segundo exemplo é a posição, né? Que uma pessoa às vezes deixa de exercer, né? É o caso de Moisés, que ele foi chamado ele se recusou de ser chamado filho da filha do faraó. Era uma linha de sucessão para o trono. Ele seria um faraó se ele continuasse. Mas ele, por uma escolha, um chamado divino, ele escolheu seguir a ordem divina
por uma Isso. compreensão, Foi uma compreensão. né? Ele compreendeu realmente o chamado, ele compreendeu realmente o amor de Deus. E quando a gente ama Jesus, quando a gente entende verdadeiramente e compreende, fica mais fácil a gente ser abnegado. Uhum. A gente é capaz de deixar tudo mesmo, porque ele fez por nós, por que nós não vamos fazer por ele? Exato. E essa história de Moisés ela é muito bonita mesmo, porque não era só o conforto que ele tinha, né? Ele negou não somente o conforto, mas ele negou também o status de ser chamado filho. Ele seria, na sucessão, ele seria o próximo faraó. Ele seria. Né? Ele seria, então ele governaria aquele país. E ele recusou isso, né? Ele se absteve disso que não era nem uma escolha, era só ele continuar naquele caminho que ele estava, né? Era super simples, que ele continuaria recebendo esse status aí. Mas ele preferiu outras coisas, né? E a gente sabe aí que ele foi recompensado e muito por isso depois, né? Mas não foi um processo simples. Não foi. Não. Né? foi Ele simples. passou por um processo. Uhum. Então, na vida, tudo tem um ganho e, entre aspas, uma perda. Uhum. Aparentemente, pode ser uma perda, mas o ganho futuro é muito maior do que a gente possa imaginar. Com certeza, exatamente. Obrigado, Gismara. Então é isso. Aqui ficou, então, bem explicado e entendido, acredito. Espero que vocês também tenham entendido. Se você não entendeu, se tiver alguma dúvida, pode comentar, pergunta lá para nós, que a gente vai te responder com todo carinho, com toda atenção também. E nos vemos no próximo estudo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.